Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tenho esse baldinho aqui, esse baldinho de tinta, né, de 3 litros e 600. Eu já pintei ele. Inicialmente eu passei o zarcão, depois o primer e por último a tinta PVA para artesanato. E o que eu vou fazer com esse baldinho de tinta, né? Ex-baldinho de tinta. Eu vou desenhar aqui hortênsias, isso mesmo. Olha esse aqui, esse vasinho. Esse vasinho aqui foi um dos primeiros que eu pintei, já faz muito tempo. Já faz muito tempo. Eu tava ainda aprendendo a pintar. Até que ficou mais ou menos, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz esse trabalho. Inicialmente, nós vamos pintar as folhas. Como é que é uma folha de hortênsia? É basicamente parecida com essa daqui, tá? É uma folha grande e um pouco pontudinha, tá? Eu vou usar 2 tons de verde, o verde oliva, este, e o verde musgo. Nós poderíamos usar, que ficaria mais fácil, esse pincel, que é o chanfrado, esse meu aqui é o número 16. Seria mais fácil, eu faria a folha assim, né? A pontinha e volta. Mas nem todos têm esse pincel. Ele é um pouquinho mais específico, né? Mas, como eu indiquei, esse pincel aqui, o redondo, ele pode ser usado, inclusive, para fazer qualquer tipo de folha, tá? É um pouquinho mais demorado para fazer a folha, mas vamos usar este que eu tinha recomendado, inclusive, para vocês, se quisessem adquirir algum material de pintura, né? Que começassem com esse tipo de pincel. Inicialmente, eu vejo se minha tinta está boa, se ela está muito seca, eu coloco uma gotinha de água, né? Pego um pouquinho de água no pincel e faço isso, né? Eu não vou fazer nenhuma mistura, então vai ser apenas esse verde, eu posso usar aqui na tampinha. Se caso eu fosse misturar, pegar mais de um tom, eu colocaria numa tampa diferente, né? Eu poderia, inclusive, colocar uma gotinha de água dentro do potinho, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer apenas aqui, tá? Ele seca por quê? Porque é uma tinta à base d'água. Então, conforme a gente vai abrindo o potinho, com o tempo ele vai ficando mais seco. Eu vou fazer primeiramente, então, as folhas. Vamos desenhar uma folha aqui. Eu vou fazer toda uma folha e depois eu faço outras partes com o verde musgo. Vou desenhar primeiramente com esse verde oliva. Se você quiser, inclusive, desenhar com um lápis primeiro, faz todo o desenho da folha com um lápis. Aí, depois de demarcado, você vai e pinta. Também é uma ótima alternativa para quem está iniciando, tá? Eu vou, então, fazer essa folha só com essa cor. Esse é o esboço das folhas, tá? A ideia é nós fazermos uma folha tipo esta.
onde eu misturei essa cor no verde musgo. Tem um pouco da tinta essa verde oliva, tá? Eu fiz primeiro esse detalhamento para a gente ter uma ideia do desenho da folha. E ainda coloquei aqui na minha tampinha um pouquinho desse aqui, que é o verde limão, amarelo limão, na verdade, e um pouquinho de branco, tá? Eu coloquei todos aqui, deixei ele até bem diluído, tá vendo? Chega até que escorre, tá bem diluído, para facilitar o deslizamento do pincel. O que que eu fiz? Eu, primeiramente, pintei essa parte de cá com esse verde musgo. Tá? A gente vai dando o desenho, a conformação que a gente quer. E vai pintando assim. Para ele não ficar só de uma cor, a gente dá uma mesclada com o verde oliva. Só para dar uma quebrada nesse verde escuro. Dá para colocar um pouquinho também do verde limão, do amarelo limão, eu sempre troco a cor, para dar um amarelado na folha. E aqui a gente vai puxando também. Para misturar um pouco mais essa cor. Se quiser deixar só de uma cor, pode deixar também, não tem problema. É só para dar uma diferenciação na folha. Tá? Novamente, do outro lado. Eu já fiz várias folhas, estou fazendo aqui a nervura dessas folhas, essas nervuras, né? Tô fazendo com o pincel filete e a tinta verde musgo. Então, se você quiser essa linha mais fina, você precisa segurar o seu pincel, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui pertinho, segurar bem leve o pincel, a pontinha mais fina, e não aperta muito o pincel. Olha aqui, ó, se você apertar muito o pincel, o traço vai ficar mais grosso, tá vendo aqui? Conseguiu ver? O traço ficou bem mais grosso. Então, se você fizer com o pincel bem leve, o traço fica mais fino. Conseguiu ver a diferença de um e outro? Depois aqui a gente arruma, tá? É preferível, não sei, eu gosto mais fino. Mas às vezes não sai tão fino como a gente gostaria, aí a gente precisa depois arrumar. Ó, eu deixei o pincel mais fino, não sei se dá pra ver. Pouca tinta. E mais fino. E aperta pouco, aí fica mais fininho o traço. Depois, se precisar de mais folhas, a gente faz mais folhas, tá? Essas são algumas folhas. Aqui eu borrei, acontece, depois a gente arruma, passando por cima essa mesma tinta, né? Agora, nós vamos fazer as flores em si, tá? Essas flores, aqui rosa ou azul. Como que a gente vai fazer? Inicialmente, a gente escolhe as cores. Eu escolhi essas duas cores aqui, rosa, esse aqui é o rosa escuro, e esse aqui é o azul celeste. Eu escolhi essas duas cores.
Nós vamos colocar essas tintas numa tampa, tá? A exemplo do que eu fiz com essa daqui. Nós vamos colocar numa tampa para podermos manusear melhor, porque pode acontecer de borrar, porque a gente vai usar o branco junto, tá? Então, pode borrar, então eu não quero que a minha tinta suje de branco também. Eu vou colocar aqui na tampinha e já volto. Ok, eu coloquei então o azul celeste, branco e o meu rosa escuro. Coloquei uma gotinha de nada de água para deixar ele um pouquinho mais fluido. Agora, nós vamos fazer, então, as nossas flores de hortênsia. Vamos começar com essa rosa aqui. Deixa eu levantar um pouquinho. Inicialmente, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o fundo dessas flores. O fundo, eu vou fazer mais ou menos um círculo. A flor, ela é redonda, certo? Então, dentro desse círculo, com esse fundo já rosa, eu vou fazer as pétalas e sépalas, que elas estão misturadas, juntos aqui nessa flor. Certo? Esse vai ser o formato da nossa flor. O pincel que eu estou usando ainda, eu acho que eu não tinha falado, né? Que eu fiz as folhas com esse mesmo pincel redondo, só que eu não tinha falado o número, né? É o número 4. Você pode fazer com o 2, com o 6, aquele que você tiver, tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui nesse meu redondo desse círculo. Eu vou fazer as pétalas de rosa e branco, como tá aqui nesse vasinho. Eu vou colocar no meu pincel um pouquinho de branco e um pouquinho de rosa. A hortênsia, ela tem 5 pétalas. Então, eu vou fazer 5 folhinhas. A mesma coisa, se eu apertar muito, ó, quer ver? Se eu apertar muito o meu pincel, ele vai me dar uma sépala bem gordinha. Dá pra ver aqui? Se eu fizer ele bem mais leve e com a ponta, porque a ponta do pincel, ela é mais fina, dá pra ver aqui? A ponta do pincel é mais fina. Então, se eu fizer mais na ponta, eu vou ter uma pétala mais fina, assim, mais em pé. Certo? E se eu fizer ele mais deitadinho, eu vou ter ir apertando mais, eu vou ter uma pétala mais grossinha. Então, é basicamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos encher essa área que eu delimitei de rosa com essas pétalas. Varia o tamanho, pode variar um pouquinho o tamanho. E uma flor bem pertinho da outra. Por que eu coloco esse fundo primeiro? Porque se tiver que a flor, ela é bem compacta, né? Ela é bem cheinha de pétalas, de florzinhas pequenininhas, né? No mesmo cacho de flor, vamos dizer assim. Então, o fundo, se eu não colocar esse fundo rosa e depois o fundo azul, ele vai aparecer o fundo da lata. Então, nesse caso aqui, vai me dizer que ela tá bem compacta, bem cheinha. A flor, bem cheinha. Depois, nós vamos fazer aqui o miolinho, né? Nós vamos fazer o miolinho, deixa eu ver se tem, ó, tem um branquinho bem na ponta. Eu vou fazer o miolinho branco. Assim. Tá? Vou delimitar o que é uma florzinha. Agora, nós vamos nos deter apenas em fazer as pétalas. Vamos encher aqui, então.
fazer o miolinho aqui das pétalas. Eita, que quase embaralha o olho, né? Não dá nem pra saber onde é que tá. Mas dá assim. Ficou parecido? Eu poderia fazer essas aqui um pouco misturadinhos com azul também. É o que nós encontramos na natureza. Às vezes algumas pétalas estão matizadas, né? Porque o que acontece, a cor da flor é em função do tipo de solo. Ó, eu coloquei um pouquinho só de azul. Se o solo estiver ácido, como é a maioria dos solos do Brasil, a coloração predominante da hortênsia é azul. E se o solo for mais básico, a predominância da cor é rosa. Eu vou fazer uma flor aqui azul agora pra gente ver como é que fica no azul. Lavar o pincel. Eu vou fazer aqui no azul. Novamente. Se você quer dar uma matizada, mistura um pouquinho de rosa e azul no mesmo pincel, tá vendo? Aí ele dá uma matizadinha aqui. Não muito forte também, né? Só para dar uma mudança de coloração. Então, gente, eu terminei. Olha como ficou bonito. Já passei o spray, já fiz um processo aqui de envelhecimento da lata, bem só nessa parte de cima e na parte de baixo só. Aqui eu coloquei esse fiozinho de sisal, descabelei ele bastante. Coloquei aqui e aqui desse lado. Passei também o verniz em spray. Tá vendo como ficou bonito? Aí o cabo pode ficar assim. Aí a gente planta uma suculenta linda, ou dá para até ornamentar a nossa casa com o que quiser colocar dentro. Ficou parecida com aquela? Um pouco, né? Isso foi a primeira que eu fiz. Se você gostou, então você compartilha com outras pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, tá? Isso é muito importante para nós, para o YouTube recomendar o nosso vídeo, né? Para outras pessoas. Tá bom? Muito obrigada, então. Espero que você tenha gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.